Não ter medo, sim coragem. Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18, e assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Deus amado, nós, neste momento, queremos entregar a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, fica à vontade entre nós. Queremos realmente, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem a dizer à nossa mente e ao nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa é a mensagem de não tenha medo, tenha coragem. Ao certo que o inesperado provoca em nós, em mim e em ti, um espanto, um temor. Às vezes o inesperado acontece e nós não estamos preparados para isso. E aí, tudo estava indo bem na vida de José. Ele estava preparando com sua noiva, era um sonho, ele tinha uma noiva que ele queria tanto casar com Maria, maravilha. Ele se preparou como outros têm se preparado. Nós temos aqui alguns jovens se preparando para o casamento, e assim eu espero, não é verdade? Então, eles estão ansiosos, né, por isso, não, Douglas? Ansiosos, que maravilha, muitos ansiosos, preparando, tendo sonhos, tendo momentos assim do coração, de planejar as coisas, dizendo assim, meu casamento vai ser assim. Aliás, nesse último mês nós tivemos 2 casamentos aqui, não é verdade? Dos jovens na nossa igreja. E como é bonito ter essa preparação, porque a noiva vai entrar assim, porque ele vai entrar desse jeito, o rapaz vai estar bonito, nem tanto, mas a menina vai estar linda, maravilhosa, e vai entrar assim, vai ser assado. E são os planos. Nós fazemos planos e o José não era diferente. Fazendo plano, falando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. De repente, ele descobre que a sua noiva está grávida. Isso é inesperado. Ele descobriu que a noiva estava grávida e no coração dele veio o temor. Olha, o mundo caiu para José. Ele parou e falou assim, agora acabou. Todos os planos frustraram. Ele pensou, agora já era. Eu pensei em fazer uma festa, ia fazer tal coisa e não vou mais. José era justo.
José era um homem de Deus. E Maria também era. E a angústia do coração dele falou assim: eu vou deixá-la. Mas vamos ver algumas coisas práticas que acontecem no texto. Primeiro, não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, só neste momento. Na história não tinha nenhum momento desse quilate. Não tinha acontecido isso. Não tinha parâmetro para essa história. De repente, o inesperado aconteceu. E Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. José ficou temeroso com o resultado. José ficou com medo porque concluiu que Maria era infiel. Ele concluiu. Ele falou assim: eu não quero difamá-la. Então eu vou sair, arrumar minhas coisas e vou embora. Ele achou uma solução, e muitas das vezes nós fazemos assim com Deus. Quando nós deparamos com um problema, nós queremos dar a solução do problema por nós mesmos. Antes de orarmos, antes de buscarmos, a gente foca no problema e fala assim: eu vou resolver o problema por mim mesmo. E José quis resolver o problema. Ele falou: vou deixá-la secretamente, vou embora. Nós geralmente chegamos a conclusões equivocadas a respeito de certas pessoas. Muitas vezes, nós tiramos conclusões das nossas situações e de outras pessoas também. Precipitadamente. Sabe quando você tem uma ideia que alguém fez alguma coisa e você já fala assim: ah, já sei o que aconteceu. Isso aí é simples. É assim, assado, assado, assado. É isso aí. Matei a história. Sem saber do contexto, você já deu o julgamento. Sem saber o que aconteceu, eu já cheguei e falei assim: olha, eu conheço esse Miqueias. Fez isso porque eu sei quem ele é. Ele só podia fazer isso mesmo. E aí, nós fazemos os julgamentos e damos a sentença. E aí, Jesus, foi por isso mesmo que Jesus falou assim, foi por isso que Jesus alertou sobre o perigo de julgarmos as outras pessoas. Em Mateus 7:1, ele fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, sereis também julgados. Desta maneira, nós começamos a aprender algumas lições e olhar as situações que estão acontecendo no cotidiano. Enquanto isso, José estava preocupado, cheio de medo, cheio de temor, mas Deus estava com outros planos. Deus tinha um plano para a vida dele. E sabe de uma coisa? Deus tem um plano para a sua vida e para a minha também. Muitas das vezes, nós não sabemos, porque nós não conseguimos enxergar lá na frente. Nós não conseguimos discernir e estamos em meio aos problemas. E aí, olhamos meio turvo as coisas acontecendo e não conseguimos enxergar lá na frente. Mas Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José e de Maria. Às vezes ficamos deprimidos porque deixamos de descartar a soberania de Deus. Deixamos de confiar em Deus. Nós temos que entender que Deus é soberano tanto na nossa vida que Ele sabe o que você passa no seu coração. Diz lá Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e como me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esse poder é maravilhoso demais para mim. E aí no versículo 16 diz assim: Senhor, tu me viste a substância ainda informe, no ventre da mãe. O Senhor perde conta de cada um dia e determinou todos os dias da minha vida. E aí, meu irmão, esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus que conhece tudo, soberano. Deus soberano é isso. Soberania é conhecimento.
Soberania é saber o que vai acontecer e determinar todas as coisas. Nós servimos um Deus que é não um Deus limitado, mas sim um Deus que conhece o seu problema como conhece o meu também. Confiar em Deus é saber que Ele tem cuidado de nós. Confiar em Deus é acreditar em Deus. Nós vivemos nossa vida cotidiana e às vezes nós temos que entender o seguinte: hoje, cada dia mais, nós temos menos tempo. Me parece que o dia está diminuindo. Me parece que as horas estão encurtando. Mas somos nós que estamos ficando mais exacerbados de coisas. Somos nós. Miqueias me deu outro dia um conselho. Olha, meu irmão, vai devagar. Até me assustou, que fulano de tal deu um infarto, fulano de tal morreu. É o conselho que ele me dá. Hudson, devagar, que fulano morreu. Eu falei, bênção de Deus, obrigado. Um grande alerta. Mas é isso mesmo. Para morrer basta estar vivo, não é verdade? Então, nós acordamos cada vez mais cedo e dormimos cada vez mais tarde. Dormimos aí, e já que sabe muito bem disso, eu durmo aí 5 horas por dia, por noite no caso, né? Porque não dá tempo, as coisas acontecem e a gente vai correndo, e às vezes passamos o dia sem lembrar da soberania de Deus, que é Deus que controla. Quantas vezes Deus livrou você de um acidente? Quantas vezes? Você nem sabe, nem eu também. Quantas vezes Ele poupou a gente de situações que nós nem sabemos? Mas é esse Deus que nós servimos, soberano sobre a nossa história. Então, no segundo momento, ele fala assim: não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. E aí é assim, isso assola o nosso coração. Um dos males do século é você estar com o coração angustiado, temendo. Aí vem a insônia, vem as preocupações, vem todas as coisas chamadas estresse. Hoje o estresse está em alta. Muita gente toma remédio do estresse. Gente toma um remédio para dormir e um para não dormir. Outro para dar um efeito colateral daquele outro. Aí toma aquele monte de remédio e vem aqui naquele coquetel e vive daquilo. Um toma para um, outro para outro, combater aquele que tomou e assim vai. Isso é comum. Isso era incomum há 20 anos atrás. Hoje é comum. Todo mundo toma. Tem uns amigos meus que andam com uma necessazinha. O cara tem uma necessaire. O que é isso? Remédio. Falei, que maravilha. Os caras andam com remédios. Aonde ele vai? Pode dar alguma coisa, ele já tem. Hipocondríaco. Os caras vivem na ansiedade. Dor de ideia. A ansiedade toma conta do nosso coração hoje em dia, porque nós não confiamos em Deus. Quando nós conseguimos descansar no Senhor, aí nós podemos dormir em paz, diz a palavra. Quando nós conseguimos acreditar naquilo que nós pedimos, foi falado aqui, eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus vai fazer. Se nós cremos, nós temos que descansar. Coragem para fazer. Acreditar que Deus está no controle. E aí, José ficou com medo. Porque sua mente não desligou do problema. Em vez de buscar o esclarecimento. Em vez de ele buscar o esclarecimento, ele ficou focado no problema. O problema estava acontecendo, ele focou no problema, pensou no problema, ficou no problema, amanheceu no problema, dormia no problema, e aí o problema começou a consumir José. Porque isso acontece com a gente. O problema nos consome assim. Uns emagrecem, outros comem. Você fica em casa assim? Quando você está com ansiedade, uns comem demais, não é verdade? Vai lá e come, pega um saco de biscoito, e abre tudo assim, e vai comendo, sem ver. Come, e vai comendo. Se for assim, ia comendo as madeiras, os vidros, ia comendo, porque a pessoa está comendo. Ele não está vendo não, mas está comendo. Está ansioso, está comendo. Outros não conseguem dormir, não conseguem comer. Eu não consigo, a comida não desce, ela para aqui. Já ouviu alguém falando isso? A comida parou, Não, a ansiedade, os músculos travam, a gente fica ansioso, e é exatamente isso que acontece. A ansiedade nos leva a isso. José não foi diferente, só que ele tinha um agravante.
Olha só, ele deve ter pensado no problema continuamente. Logo depois da visita do anjo Gabriel, Maria viajou para a Judéia e lá ficou 6 meses na casa de sua prima Isabel. Que beleza! Depois que o anjo veio, visitou José, falou com ele e tal. Maria levantou, pegou sua malinha e foi para a casa da prima. 6 meses. Só no silêncio. Quietinho, falou nada. Aí o que sobrou? José na angústia. Ficou José ali. Fazia. O anjo falou, mas espera aí. Angústia, o que está acontecendo? Aí as perguntas vieram. O texto nos dá a entender que Maria guardou silêncio o que aconteceu. José deve ter ficado em profunda angústia com a viagem misteriosa de sua noiva. E aí vêm as perguntas. As perguntas vêm. Por que Maria viajou? Por que agora? Por que tanto tempo assim? Por que o silêncio? Por que apareceu grávida? Porque o que vão pensar as pessoas? Isso nos preocupa muito, né? O que vão pensar as pessoas? Como ficará minha reputação? O que vão pensar de Maria? A sua mente era um turbilhão de situações e de perguntas. Assim nós perguntamos para Deus também. Quando nós estamos meio ao problema, a gente fica assim, Deus, por que Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Eu estou sofrendo tanto. Por que fulano fez isso comigo? Por que cicrano aconteceu? Por que queremos resposta? Eu quero, e chora na presença do Senhor. Eu quero resposta. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você faz isso e eu também faço. Porque nós queremos saber por quê. Por quê? Qual é o motivo? Qual situação? E aí, desses porquês todas, nos causam isso. Ele ficou em crise. Provavelmente não conseguia dormir. Nossos problemas às vezes nos tornam sono, nos tiram o apetite. Não conseguimos desligar a mente. Desligar a mente é ficar ligado no problema o tempo todo. Em vez de focarmos na solução, ligado no problema. A gente foca tão grandemente no problema que a gente não consegue raciocinar mais. Não conseguimos raciocinar direito. Ficamos confusos. José ficou assim e nós ficamos também confusos. Os problemas aparecem, nós temos medo. Os medos estão ali de tomar uma decisão certa. Nós estamos orando, você está orando e eu também. Nós viemos aqui de oração de manhã, orando ao Senhor, pedindo a Deus. Viemos aqui pedindo a oração de sexta-feira. Fazemos semana de oração. Pedimos ao Senhor a resposta dos nossos problemas e entregamos a Ele. E é só Ele que pode solucionar. Fazemos isso e precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos acreditar. Nós temos algo para resolver e tenha coragem de resolver este problema. Porque Deus está com você o todo tempo. Esse Deus que nós servimos não está só aqui nas 4 paredes. Aqui nós adoramos. Aqui é o culto racional. Mas esse Deus está com a gente o tempo todo. Ele está com a gente no trabalho, está com a gente na escola, está com a gente no trânsito, quem está de moto, quem está de carro, está com a gente o tempo todo. Às vezes você está pedindo, e eu também, resposta para Deus, e falando, será que eu devo? Será que eu tenho coragem de tomar essa decisão? Será que eu vou fazer ou não vou fazer? Ai meu Deus, isso aqui é certo ou errado? Ai meu Deus, eu faço ou não faço? E a dúvida começa a entrar no meu coração. Meu irmão, tenha coragem. Se for de Deus, a resposta está no seu coração. Você orou? Deixa Deus falar. Você está clamando? Ouve Deus. Ouve aí. Agora você só pode ouvir Deus se você tiver intimidade. Se você não tiver intimidade, não tem resposta que possa ser ouvida. Às vezes você fala assim, irmão, crente 6 horas, né? Os irmãos estão passando, irmão, esquece aí, ora por mim, hein? Ora por mim, meu irmão. Vai lá, Natanael. Esquece de orar por mim não, Natanael. Liga para os irmãos. Querido, irmão Cidinha, você com a mulher de oração, não esquece de orar por mim não, hein? Irmã, olha lá, meu papelzinho lá, meu nomezinho, escreve lá, bota na campanha.
No final da campanha você queima para dar para subir o céu. Queima lá, faz lá, ora lá. E você, meu irmão, não vai orar não? É só lá que está lá, é só marido que vem orar? E nós? Eu não vou botar meu joelho no chão, não? Eu não vou ter intimidade com Deus? Se eu não tenho intimidade com Deus, Deus não ouve a oração. Se eu não tenho intimidade, eu não vou conseguir discernir qual é a vontade de Deus na minha vida. Isso depende. E aí, que maravilha. Hoje a gente não precisa de um sacerdote para matar um novilho e o pecado dessa multidão aqui, que somos nós, e a multidão de pecado também que nós temos, eu e vocês, multidão de pecados. E aí nós vamos lá, o sacerdote mata e fala, Senhor, perdoa o pecado desse povo aqui, ó. Agora não precisa, querido. Você só precisa ajoelhar e eu também falar, Senhor, pedimos perdão aqui, oramos aqui. E o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que vai passar lá, ou é só o blá blá blá, ou é só o conformidade, ou é só o que eu venho na igreja assim todo domingo à noite. Eu não posso deixar de domingo à noite na igreja. Aleluia. Que maravilha. Esse homem é santo demais. Vem aqui, senta na igreja, domingo à noite, que é uma beleza, não falta um. O cara é santo de Deus. Veste uma roupa, que é um linho, o cara fica um brinco. Mas está lá fora, nem olhou para Deus. Pega a Bíblia, esquece até na igreja, porque o lugar de Bíblia é na igreja, né? Deixa a Bíblia na igreja, porque quando domingo que vem, a Bíblia já está na igreja. Porque ele não parou nem um minuto para orar, para ler, para clamar. Então, intimidade é ter isso. Culto no lar, se nós não fizermos. E eu já falei, muitas das vezes é difícil, né, meu irmão? Fazer? Rapaz, é difícil. Eu passo por isso, não sei vocês. Mas passo, é batalha. Batalha para fazer, porque a gente cochila, passa 2 semanas, nenhum culto. 2 semanas foi, nada de culto, nenhuma oraçãozinha. Sentamos juntos para orar. Eu me lembro muito bem que nós, quanto ao meu pai, nós estávamos, quando criança, não é em Babacena, mas era no Nordeste, entendeu? Sentávamos à mesa e cantávamos todo dia, todos os dias, para almoçar. Ó, Deus foi bom para mim, me fez feliz assim. O sol, a chuva, a plantação, também a minha refeição. Ó, Deus foi bom para mim. A avó Lu que ensinou, né? Então não podia deixar de cantar, né? A avó Lu ensinando. E aí todo dia, ó, Deus foi bom para mim. Era uma coisa bacana, que você sentava lá e falava assim, este momento separado. Cantar ao Senhor na mesa. Ó, Deus foi bom para mim. Então isso, eu já tentei fazer algumas vezes. No almoço não dá, mas no café, algumas vezes sai lá em casa, algumas vezes a gente conseguia, hoje então nem muito, cantar essa musiquinha que é bacana, que nos remete a levar a palavra do Senhor. Então intimidade com Deus, para quê? Para você ouvir o que Deus tem para falar, simples assim, não tem mistério, não é fazer grandes coisas ou aparecer, é intimidade. E aí, as coisas foram, José estava aflito, preocupado, e sabendo que as coisas não resolveriam assim, ele quis dar um jeitinho. Mas nós fazemos assim também, quando temos assim, muitos de nós, dos nossos temores, são infundados, da nossa angústia. Muitos de nossos temores são infundados. Olha só, para isso acontecer, precisamos ter fé. Acreditar. Então, devemos ter fé. Quando tem fé, não tem medo. Que onde o medo vem, a fé vai embora. Simples assim. Se nós temos fé, nós acreditamos. E vamos com coragem fazer o que Deus está mandando. Se você morre de medo, não tem intimidade e tem medo de realizar, a fé vai embora e fica o medo. E aí, meu irmão, quando o medo impera, as coisas de Deus não caminham. Quero dizer para você que temos que confiar nesse Deus. Porque Maria, olha só, o medo de José era tão grande, mas ele não sabia que Maria ia ter uma oportunidade ímpar, onde ninguém pôde amamentar o Criador do universo. Maria carregou no colo e ensinou os primeiros passos ao Filho de Deus, ao homem que ligaria a nossa
palavra ao Senhor, que era o elo entre a gente e Deus. Maria teve esse privilégio tão grande que ela nem sabia. E às vezes Deus quer te usar, te dar um privilégio tão grande que você e eu nem sabemos. Nós podemos ser muito úteis na obra do Senhor. Nós podemos ser muito úteis na casa de Deus. Nossa vida cristã, ela não é só aqui, é em todo lugar. Nossa vida cristã é estar em conexão com o Senhor todo o tempo, tendo coragem de fazer o que Ele manda, servindo a Deus com a sua própria vida. E aí, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Sobre qual assunto da sua vida Deus precisa dizer: coragem, não tenha medo. Só esse Deus que nós, eu e você, servimos, conhece você intimamente. Ninguém aqui, nenhum pastor que não está, nem os presbíteros, diáconos, presidente de sociedade, SAF, o PH, crianças, ninguém te conhece, nem o seu cônjuge te conhece tão perfeitamente como Deus te conhece. Então esse Deus te faz uma pergunta: em que o Senhor Jesus, ou em quem Deus tem de perguntar, o que você precisa dizer? Coragem, não tenha medo. Qual a decisão que você precisa tomar, que você está orando, e que é uma resposta de Deus, para dizer: Senhor, fala no meu coração, fala comigo. Esse Deus que vai falar com você intimamente, que quer te dar essa resposta. Deus é poderoso para encontrar em você, também em seus medos, como Ele encontrou, e transformou a angústia em motivo de celebração, como Ele fez com José. Ele pegou e transformou a grande tragédia em bênção. A grande tragédia na cabeça de José era uma bênção para todos nós. Então, às vezes, a nossa limitação não dá para enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida. Lance sobre o Senhor toda a sua angústia, e Ele vai cuidar de você. Lance em Deus a angústia. Lance no Senhor todo aquele momento que você tem o sofrimento, toda aquela certeza que você precisa ver. Lance sobre Deus. Não se apoie em cima dos irmãos. Vou falar assim: não, se o presbítero vier aqui e na minha casa e orar por mim, se o pastor me acompanhar, a minha vida vai solucionar. O que vai solucionar se você orar ao Senhor e falar assim: Senhor Deus, eu preciso ouvir a tua voz, ajuda-me. Eu quero ouvir e tomar essa decisão. Só o Senhor é Deus para te dar a resposta. Confie piamente nesse Deus. Confie piamente nesse Senhor, que Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que você pensa, infinitamente mais aquilo que você deseja. Confiar no Senhor é acreditar, é pular, é se jogar, é dizer: Senhor, estou aqui, eu quero me decidir para o Senhor. Decida-se. Fica amarrado, não. Decida-se. Tenha coragem. O Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida.